Lá vamos nós. E começa mais uma criptojornada, mais um encontro virtual da criptojornada E2Glat, da Estação Experimental. Hoje, esse primeiro encontro é um encontrão, né? A gente faz esse encontrão de quem já está criptoexplorando, né? O multiverso de blockchain e criptomoedas, para quem está chegando na área. Então, a gente fica sabendo um pouco de cada um, das suas explorações, né? Das suas dúvidas, seus desafios, etc. A ideia desse encontro semanal virtual é exatamente essa, de acolher quem está chegando ou quem já está fazendo a criptojornada de outras formas que não seja também, né, participar aqui desses encontros semanais. Né. É bacana porque nós já passamos da marca de 6 meses, já estamos indo para a finalização do 7º mês, né, já tem várias criptotrilhas acontecendo, não tem somente... É que fica parecendo que tem assim a criptotrilha do Cinechain, da produção audiovisual, né? A criptotrilha da E2C, de criptomoedas, né? Que, inclusive, nós vamos fazer um encontro, o segundo encontro de hoje é ligado a essa criptotrilha, né? Mas tem outras criptotrilhas acontecendo, né? De forma distribuída aí por todo o país, em várias cidades. Isso é muito legal, né? E várias iniciativas parecidas, ligadas à criptojornada, né? Por exemplo, a Delza lá, que está tocando com a Liliane, a Woman in Blockchain, né? Mulheres no Blockchain, está sendo bem bacana, fazendo encontros presenciais. Tem várias iniciativas semelhantes a essa acontecendo também. Quer dizer, então, como a gente falou no encontro anterior a esse aqui, que foi do OVNI, né? Do antigo busão hostel, que o Felipe é um inicializador disso, não somos só nós aqui interagindo que está fazendo acontecer, né? Já tem um multiverso de pessoas interconectadas aí, espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil, né? Que já estão mergulhados de forma livre aprendente na criptojornada. Bem, e como temos aí a Angélica hoje chegando na área, conhecer um pouquinho mais a Angélica, saber um pouco, né, como é que essa proposta da criptojornada chegou nela, ou se chegou através de uma pessoa, ou foi através das postagens no Facebook, né? Saber um pouquinho da Patrícia, que está chegando também no segundo encontro, o Felipe também compartilhar aí as suas explorações, o Everton, que está começando a chegar na área de novo, também falar um pouquinho, né, das suas explorações. E lembrando, gente, que não é agora, já faz um tempinho, pode dizer assim, né, Felipe, já faz um tempinho, que a gente já começou a botar em prática uma coisa chamada mapa de exploração, né? Então, assim, cada um faz seu mapa de exploração para que as pessoas, quer dizer, quem quiser, obviamente, fazer, né? Faz um mapinha de exploração que está ligado à criptojornada, no que você vem explorando em termos de blockchain, de criptomoedas, etc. Tal, e é mais que bem-vindo. Olha o Rony chegando na área depois de um tempão. Tudo bem, Rony? Não fica tímido não, cara. Não precisa sumir, não. Vamos lá, galera. Então é isso. Agora, feita essa rápida introdução, fique à vontade aí, vamos conversar, tem muita coisa para compartilhar. Hoje, sexta-feira, promete. Fora o Rock in Rio que começou hoje também. Vamos lá, vai lá, manda ver. Fica à vontade, Angélica. Então, gente, na verdade, esse universo de criptomoedas é super novo para mim. Eu fui fazer um módulo do Gaia Education, não sei se vocês conhecem, ouviram falar, módulo Economia, né? Economia colaborativa, e foi lá que eu tive mais intimidade, entendi como é que as criptomoedas poderiam operar, a gente começar a operar, botar os computadores para operar as criptomoedas, poderiam estar quebrando a hegemonia dos grandes bancos, né? Aquela história do que o seu dinheiro faz quando você dorme, o que o seu dinheiro faz à noite. Quando você coloca o seu dinheiro nos bancos tradicionais, né? Bradesco, Itaú, Santander, HSBC, sei lá o que mais, o que esse dinheiro está financiando? Esse dinheiro pode estar financiando guerras, esse dinheiro pode estar financiando a indústria dos transgênicos, esse dinheiro pode estar financiando um monte de coisas com as quais a gente não concorda, a gente não quer ver acontecer no planeta, só que a gente está bancando sem saber, bancando e bancando trouxa, né? Então, quando eu realizei isso, eu falei, não quero mais meu dinheiro. E o pior que eu tenho conta no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil. Eu falei, eu não quero. Quero mudar meus investimentos, quero botar nos bancos que fazem investimentos
em projetos que eu acredito, que eu acho legais, e descobri que tem um monte já de possibilidade, né, nesse sentido. E eu saí do Gaia Education assim, comprometida a realmente começar a atuar de outra maneira. Sair do status quo, da normose que a gente está inserido e começar a me movimentar para entender melhor o que são as criptomoedas, como é que a gente pode estar se inserindo dentro desse contexto de uma nova economia, de uma economia colaborativa. E eu acredito mesmo que, eu não sei em qual velocidade, porque hoje tudo é tão rápido, as mudanças são tão rápidas, né? Mas eu acredito que se isso se espalhar, viralizar de uma forma realmente que as pessoas entendam o quão revolucionário isso pode ser, o quanto libertador isso pode ser, a gente pode tornar os bancos obsoletos num futuro próximo, não tão próximo, enfim. A gente quebra o sistema econômico, né? Então, eu quero fazer... Eu não sei como é que funciona esse grupo, né? Eu sei que tem várias criptomoedas, bitcoins rolando aí, né? E eu quero começar a fazer transações dessa forma. Não quero mais usar Credit Card, Mercado Livre, etc. Entendeu? Eu não quero. Eu quero começar a fazer minhas transações via blockchains, entendeu? É isso. Por hora é o que eu tenho para falar. E no decorrer da nossa conversa aí, a gente vai somando, eu vou somando, colaborando também. Tá bom? Bacana, Angélica. Pô, sensacional. Muita coisa para a gente trocar aí, muitas impressões para trocar só na sua fala. Mas vamos lá, galera. Vamos nos ouvir aí. O Guga chegando na área aí. Fala, Guga! Grande Guga. Fala, meu querido. Rony, se quiser falar também, fica à vontade. Galera, tá liberado. Vamos embora, vamos conversar, vamos compartilhar o que a gente vem fazendo, não fazendo, desejando fazer, explorando. Vou puxar a fala aqui, já falando com a fala da Angélica. Eu cheguei à conclusão que a Angélica falou, né, pelo que eu entendi do que ela disse, eu cheguei a essa conclusão de uma maneira assim, estudando estudo próprio, né? Vendo algumas coisas, lendo o livro que o pessoal botou lá para tradução. E, enfim, vendo a dinâmica acontecer no dia a dia, né, também. Vendo cadê o dinheiro? Onde é que ele estava, né? Porque a gente tem aqui em Salvador, por exemplo, a casa colaborativa, né? E a casa não consegue se pagar. Como é que uma casa que movimenta uma rede de pessoas, movimenta uma série de projetos que é muito além de uma empresa, né? Uma empresa é muito, assim, mais escassa do que uma casa colaborativa. Como é que como é que o dinheiro não circula num ambiente como esse, né? Teoricamente é muito mais abundante. Teoricamente na prática também, né? Então eu percebi que tinha algo errado, né, com essa coisa do dinheiro. Eu falei, não, alguma coisa está errada. De início, eu não consegui distinguir, não conseguia ver o que tinha de errado, né? E muitas daquelas coisas tinha algumas coisas que eu ouvi falar, assim, que a gente ouve falar, né, de tipo, não, dinheiro é questão de crença. Não, isso é crença, porque assim, se o dinheiro não vai até você é porque tem uma crença limitante, né? Então, não me satisfazia com essa explicação, porque tem a questão individual, né? Mas tem a questão coletiva do dinheiro, tem a questão sistêmica do dinheiro, né? Que essa questão sistêmica que pega, né? A individual, né, não pega, não vejo por que pegar, é individual. Agora, a questão sistêmica, coletiva do dinheiro, que a Angélica puxou, que a gente está conversando sobre, essa está realmente bastante buracos assim, a gente cobrir, né? Acho que essa questão desses buracos é tomar responsabilidade mesmo, né, sobre o uso, sobre a distribuição, sobre a emissão. E aí que vem com o blockchain, o Bitcoin, né? Que eu também descobri há pouco tempo e já peguei logo já me botei em movimento logo de início, né? Logo no início dessa descoberta, porque a possibilidade que eu vi de estar colocando essa responsabilidade, de estar distribuindo essa responsabilidade, né? De estar trabalhando realmente em algo que é distribuído e não algo que é
supostamente distribuído, mas é totalmente centralizado e completamente, não é completamente, mas é muito centralizado. E é dificílimo trabalhar com essa centralização toda, né, das moedas fiduciárias. E percebo eu que o grande movimento, né, que eu acho que agora revisitando, eu acho que realmente o que vem, o que a galera do software livre falava antigamente, open source, que eu via na faculdade, eu passava pelo pessoal assim, falava, esse pessoal é meio doido, não sei, negócio de software livre é tão mais fácil, trabalhar com coisa que a gente vai ali, paga um Windows, paga alguma coisa ali, e trabalha, entendeu? Não precisa, para que software livre, né? Para que open source? Para que eu vou me dar o trabalho de estar trabalhando em cima de coisas open, né? E hoje eu percebo que enfim, essa mentalidade que eu estou precisando trabalhar, eu estou trabalhando dia a dia, de realmente, porque assim, qual que é que eu vejo, né? A gente deixou, por que eu acho que tem essa questão coletiva? Porque a gente não assumiu a responsabilidade sobre alguns processos, não importa por quê, não vejo uma questão de culpa, mas se hoje a gente pode assumir essa responsabilidade, né? Se chega para a gente essa consciência dessa responsabilidade, de assumir essa responsabilidade nos processos que envolvem a internet, que envolvem dinheiro, que envolvem outras coisas, eu estou começando a assumir essa responsabilidade, né? E aí começa todo um trabalho mesmo, né? De interação, de aprendizado, dessa coisa desse mundo open source, desse mundo software livre. Né? Que eu tive uma conexão na infância, adolescência e depois larguei e agora estou me revisitando, assim como naqueles tempos do software livre, do open source. Posso falar? Bem, eu costumo brincar que eu nasci distribuída. Isso é uma coisa que eu aprendi assim, agora, assim, sabe? Mas acho que eu organizei isso a partir da minha convivência na Laboriosa, né? Eu estive lá bastante tempo. E lá, um pouquinho antes de lá, eu senti um incômodo muito grande com relação à coisa do dinheiro, porque eu fui para Finland em 2013, e quando eu estive lá, eu achava que todo mundo tinha que ir. E nossa, todo mundo tem que ir para esse lugar para entender o que é realmente sustentabilidade, o que é uma cidade distribuída, entre outras coisas, né? Foi um momento bastante importante para mim. E eu voltei para o Brasil e falei, todo mundo tem que ir, né? Então eu vou organizar as pessoas para irem. Eu tinha autorização de Finland para levar gente em grupo e eu não consegui juntar mais do que 3 pessoas por conta do dinheiro. E aí aquilo me incomodou muito, assim, como é que a gente tem tanta coisa legal para fazer no mundo e as pessoas não podem ir por conta do dinheiro, né? Aí na Lab eu tive o insight de criar uma iniciativa que se chamou Destino Colaborativo, de levar pessoas para lá. Né? A gente começou levando pessoas para lá. E a gente conseguiu, aos trancos e barrancos, né? Porque eu estava aprendendo e foi, acho que nesse sentido, a experiência mais rica que eu tive. E no final do ano eu dei um stop, assim, a gente fez 3 viagens, 2 para Finland e uma para Califórnia, no Monte Shasta, e a gente só tinha viagens de intenção, na verdade, não era viagem de turismo, né? E no final do ano eu dei uma parada para rever tudo. E fiquei, engraçado que hoje você falando no ônibus, Felipe, sobre a interação, eu também tenho essa necessidade da interação, porque é assim que me vêm os insights, as construções das coisas, né? Mas eu tive necessidade de ficar um pouco sozinha esse tempo, para organizar tudo que me veio, tudo que aconteceu, todas as questões de relações, né? Porque não é só o dinheiro, né? É tudo.
como é que se lida com o ser humano. E eu consegui formatar a ideia, agora eu acabei, inclusive, ela com uma nova cara, incluindo as criptomoedas, né? E essas 2 últimas semanas eu passei tentando entender mais sobre a criptomoeda, porque eu brincava até com o Vinícius que eu não estava entendendo nada, porque eu não estava mesmo. Mas eu estava pesquisando, né? Eu estava tentando me inteirar. E eu sou uma pessoa que, quando eu quero, eu me jogo mesmo, né? Eu não tenho medo de me expor, de perguntar e de passar vergonha. Enfim. E para mim, olhando agora a iniciativa, né, que não vai mais se chamar Destino Colaborativo, eu olho que ela tem uma consistência incrível com as criptomoedas, né? Eu não tirei o dinheiro ainda, o real, o dólar, nada disso, né? Porque ainda não sobrevive, e eu quero que ela sobreviva, eu quero que seja uma transição, né? Que as pessoas dentro da iniciativa aprendam e elas consigam entender e aí fazer a transição completa, né? Porque eu lido com gente que não tem dinheiro mesmo, né? E ainda é muito difícil você falar para as pessoas, igual a Angélica falou, eu entendo completamente o que a Angélica falou, porque eu me sinto exatamente assim, né? Eu também não tenho conta no banco, mas essa opção é uma opção muito de incorporação, né? Eu sinto isso, né? Eu precisei estar incorporada nisso para optar e fazer essas escolhas. Então, eu estou completamente mergulhada nesse trabalho, né, novo, dessa nova cara, né, do Destino Colaborativo. A Ivan está me ajudando bastante, me mostrando algumas coisas, me mandando alguns links para eu estudar. Então, por isso que eu perguntei das criptotrilhas, né? Porque talvez tenha alguma que tenha a ver com isso também e eu possa aprofundar mais a ideia, né? E a moeda E2, escrevi aqui do lado, E2C, ela tem muito a ver com isso, muito a ver. Porque não, né, dentro das viagens tem a mobilidade, né? E eu achei que foi muito sincrônico, importante, né, esse movimento. É isso. Vamos lá, Guga. Rony, fica à vontade, querido. Compartilhe um pouco com a gente aí os últimos acontecimentos das suas explorações, né, Guga? Especialmente ligado ao Gambiarra Lab, que é uma das animações, quer dizer, um dos projetos orgânicos da Estação Experimental da Edusglat, a sua ligação, né, com a E2C, enfim, o ambiente da Prospera, enfim, como é que... Dá um pouquinho do seu relato, que eu tenho certeza que vai ser tão rico quanto vem sendo da Angélica e da Patrícia. Bom, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Legal. Sim. Bom, Vinícius, assim, eu tô num processo de aprendizado bastante lento nessa coisa da criptomoeda. Você sabe que assim, eu tô devagar mesmo nesse negócio. Meu interesse é grande, quer dizer, minha compreensão da utilidade, da praticidade, de todo sentido que a coisa faz é clara, mas assim, o entendimento do modo de usar, do prático, eu ainda estou esperando para ver. Mas a gente está realmente conversando da utilização do espaço físico lá da Adriana, o lugar. Eu tenho uma parceira que é a Adriana Sêmola. Ela herdou do pai dela um grande espaço, que era uma fábrica de cabides, de marcenaria muito grande. É um lugar aqui em Petrópolis que são 7 andares e tem a marcenaria, tem depósito, tem estoque, tem um monte de coisa lá. E a ideia é a gente conseguir transformar isso num espaço compartilhado usando criptomoeda, né? A gente ainda está, eu e a Adriana realmente estamos bem devagar no processo de aprender. Eu tenho que ser honesto e claro com isso. A gente está
a gente vai tomar tempo nesse negócio, né? Vai rolar, mas a gente vai tomar tempo. E é um espaço assim que tem 1000 utilidades e aplicações, é um espaço num lugar bastante interessante em Petrópolis, porque é a antiga chegada da Serra em Petrópolis, quer dizer, o alto da Serra, onde chegava o trem que vinha subir a serra, é um lugar super interessante, porque assim, é onde Petrópolis praticamente começou como lugar operário, né? Era um bairro mais popular, sempre foi, né? Mas tem uma vista, o lugar lá tem uma vista maravilhosa para o Rio de Janeiro. A gente vê a Baía de Guanabara, por trás a gente vê a Ilha do Governador, vemos o Cristo. Então é muito interessante assim, o ponto que é o lugar, né? E o espaço é amplo porque, além disso, tem um espaço cultural grande na frente. Então, assim, temos disponível, né? São pelo menos, vamos dizer, 3 ou 4 pisos desse prédio que é a antiga marcenaria, quer dizer, com uma marcenaria instalada, né? Tem um salão que dá para fazer festa, evento cultural e o cacete a quatro. E embaixo desse lugar tem uma igreja que foi abandonada, quer dizer, ou seja, era uma igreja, é um espaço de mais de 290 metros quadrados, que pode fazer um salão de eventos, né? Tem uma enorme sala, tinha uma cozinha. Assim, não é o luxo do luxo, mas assim, o salão é muito bacana, é um salão limpo, claro, iluminado, com essa vista maravilhosa, né? E a ideia é viabilizar esse lugar usando criptomoeda ou qualquer outra forma de compartilhamento solidário e troca, enfim, né? Porque assim, é um barato lugar, né? E seria uma revitalização daquele lugar muito interessante se a gente conseguisse realmente fazer um agito de troca cultural e de produção mesmo, né? As pessoas ainda são, e todos nós somos, quer dizer, as pessoas falando, quer dizer, como assim, o comportamento de fazer uma comunidade de troca, né? É muito chegar nesse ponto, né? Assim, é um processo que não me parece muito fácil. Eu acho que a criptomoeda pode ajudar, mas eu acho que a gente tem que encontrar outras ferramentas de romper essas barreiras, porque assim, eu contei outro dia uma história para o Vinícius que eu achei bem legal. Eu tô nesse lugar, eu alugo um espaço embaixo. A minha marcenaria, eu tô lá há uns 4, 5 anos, né? Eu andei parado um tempo e tal, tive uns problemas que eu não podia trabalhar, mas voltei a trabalhar agora e estou me inteirando um pouco mais dos vizinhos e da comunidade, do mecânico do lado, do salão de barbeiro do outro lado. E outro dia passou esse cara e me pediu uma escada emprestada que ele viu pendurada na minha parede lá, né? E eu emprestei para ele e falei, não, pega aí. O cara me deu 1.000 referências. Não, eu sou o cara, todo mundo me conhece. Não, cara, pega a escada, leva, não estou usando e tal, né? Eu sei que o cara estava reformando o salão de barbeiro dele e me deu um corte de cabelo, vocês estão vendo aqui, né, de graça. Então, assim, sem criptomoeda nem nada, mas assim, foi uma experiência nova para mim de emprestar um barato para o cara e cortar o cabelo. Então, assim, isso rola, já rola, né? Já faz parte da cultura das pessoas fazer isso, né? Agora, a gente conseguir transformar isso numa comunidade econômica mais próspera ainda, né, seria uma coisa muito interessante, né? Bastante revolucionária. E eu acho que assim, aquele ponto como um laboratório social é muito, muito bom, né? É um lugar muito interessante, porque é um bairro popular, né? Mas tem atrativos para artistas, tem atrativo para outras coisas acontecerem ali, né? É um lugar que tem alta circulação e tal, e poderia realmente revitalizar de um jeito muito bacana, né? Então, enfim, esse seria um sonho lá para acontecer lá, usando a criptomoeda ou qualquer ferramenta. Quer dizer, eu não tô muito apegado à tecnologia ou sabe assim, eu acho que tudo esse instrumento, quer dizer, você não me preocupa se é open source, se não é open source, quer dizer, eu acho que a criptomoeda é simbólica de alguma coisa que a gente pode fazer, né? Tem gente pirando na criptomoeda, outro dia houve uma piração a respeito de criptomoeda falando que faz parte do projeto de dominação mundial dos Rothschild. Quer dizer, então, assim, tem gente, quer dizer, cara, tem gente que pira com qualquer coisa, entende? Então, assim, sei lá, sabe, assim, é o que a gente faz, né? Então, eu não vou esquentar muito a cabeça com as conspirações e nem com as coisas. A gente tem que fazer a nossa
a nossa interdependência é vida, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é chegar nesse ponto. Não é nenhuma refundação, é uma recriação de relações e exatamente esse ponto de chegar num tribalismo moderno, né? Quer dizer, ou seja, da gente estar junto com os outros, né? Junto e misturado, mas também com a sua autonomia, com a sua independência, né? Com a sua liberdade de falar assim, olha, meu limite é esse, tal, né? Isso é uma redescoberta, isso é uma reinvenção que a gente tem que encontrar na nossa sociedade, né? No nosso modo de ser, porque senão a gente não vai muito adiante, quer dizer, não há recurso suficiente e nem necessidade, né? Quer dizer, ou seja, tem a coisa quer dizer, que sempre me vem à cabeça a coisa das bibliotecas de ferramenta, né? Que você pode acessar, né? Isso é uma coisa que poderia ser viável lá, quer dizer, ou seja, a gente ter, quer dizer, mas as pessoas precisam entrar nessa, né? As pessoas precisam participar, elas precisam se apossar e cuidar dessa ideia, dessas coisas, né? Então, né? Mas é um processo, assim. Eu acho que eu acho que não dá para ter pressa. Eu acho que é uma conversa muito longa que a gente vai ter, né? Não vai acabar com a gente, né? A gente vai criando isso e plantando essa semente que as pessoas vão pegando e vão também se apossando e frutificando do jeito que elas conseguem e podem, né? Mas assim, a gente deixar esses memes, essas ideias, essas coisas plantadas seria muito legal. Eu acho que, né? Enfim, é o que eu tenho para falar aqui. Bacana, Guga. Guga, eu penso de uma forma diversa. Assim, eu acho que a gente deve ter pressa. Eu acho que a gente deve agir com rapidez, sim. Com relação a ser uma conspiração dos Rothschilds, não existe uma teoria da conspiração, existe a conspiração, né? Só que a criptomoeda não tem sentido ela fazer parte da conspiração dos 7 poderosos, lá das 7 famílias poderosas, da conspiração que de fato existe, é real. Inclusive, eu não sei se vocês já viram é um documentário, é um herdeiro da família dos Procter & Gamble. Eu esqueci agora qual é a linhagem dele. E ele, em um determinado momento, ele teve um insight, assim, né? E ele saiu de dentro da teoria, né? Herdeiro de uma das 7 famílias, né? E ele fez esse documentário explicando, dando nome, data, as reuniões que aconteceram, como foram, quando foram. E realmente são as indústrias que controlam o mundo, farmacêutica, agrotóxicos e armas, né? Eles que controlam tudo. É a hegemonia banqueira empresarial que controla tudo que acontece. E a criptomoeda ela vem justamente para piratear o sistema, hackear esse sistema, essa conspiração que não é teórica, é real, é fato, né? Ele existe. Esse herdeiro ele fala assim: não existe, gente, uma teoria da conspiração, existe a conspiração. Entendeu? Ela é real. Se a gente tiver a Bíblia nos olhos, tiver olhos para ver, a gente vai ver que realmente é fato. O que eu ouvi falar de calcanhar de Aquiles, e o que eu vi, que me explicaram, e eu entendo em parte, concordo em parte, porque eu vou dizer, com relação a ser uma moeda excludente, no sentido que, uma vez que você só vai poder operar se você estiver dentro do programa e que alguém do programa, sei lá, que você pode estar fora, ok, mas, gente, isso não é diferente, isso não difere do que já acontece hoje em dia, certo? Ok, não é verdade? Se quiserem te excluir do sistema, se quiserem hackear, isso acontece. Então, assim, já é uma suscetibilidade real, atual, né? Então, essa fragilidade não me aconteceu muito, não, entendeu? E eu quero, assim, queria saber, na verdade, o que mais me deixou curiosa e fez com que eu estivesse aqui agora, nesse momento, é que eu queria participar já de algum blockchain, ou de algum sistema, de algum esquema desse da nova economia. Eu queria saber se está acontecendo essas pessoas aqui, Vinícius,
essa moeda ela já está operando? Como é que faz? Eu quero entrar. Quanto está valendo um Bitcoin aí? Itu, não sei como é que é o nome aí. Enfim, eu quero entrar, eu quero começar a operar dentro disso. E não é uma economia colaborativa. Isso não é. Bitcoin é economia colaborativa. É um sistema operacional diferenciado do sistema operacional dos bancos, né? Então, existem muitas coisas acontecendo nessa dinâmica da criptojornada, né? E como ela não é um programa, né? Isso aqui não é um programa, isso aqui não é uma dinâmica de ensinagem, escolarizante, né? Ela é livre aprendente. Então, são vários mergulhos e várias explorações. Por exemplo, na criptojornada tem basicamente 2 ambientes interativos que estão, digamos assim, misturados entre si, né? Tem um ambiente da Prospera, que já tem uma criptomoeda, correto? Que chama-se Prosper, que você já pode participar. Depois, galera, passa o link, Felipe, passa o link aí pelo chat para a Angélica, para ela poder ver lá a plataforma, né, para você conhecer e entender dessa criptomoeda, que chama-se Prosper, tá? Que é um ambiente. Tem a criptomoeda da Estação Experimental, que está ligado a gerar infra e superestrutura para usufruto comum, correto? Que chama-se E2C, que a gente vai emitir isso agora em outubro, né? Ainda vai demorar um pouquinho para nós emitirmos a criptomoeda, mas, independentemente disso, já existem quase 900, 950 criptomoedas no mundo, no planeta todo, existindo, né? com propostas de valores das mais diversas. Né? A questão é que tem tido várias estratégias de docilização, de domesticação da tecnologia do blockchain, que é uma tecnologia da internet das transações, da internet dos valores, né? Que é um outro tipo de internet, uma internet criptografada, né? Que se assemelha a Deep Web de várias formas, mas não é. Deep Web é uma outra história, né? Onde os bancos, obviamente, que você está falando aí, eles estão tratando de criar seus próprios blockchains privados, correto? Só que não só estão criando seus blockchains privados, como todas as outras indústrias que nós conhecemos, todas as indústrias com suas cadeias de produção, estão também criando seus blockchains privados. Só que o grande lance é os blockchains públicos, correto? Por isso o open source que o Felipe estava falando. E nesse sentido, dos blockchains públicos, o Bitcoin é o mais conhecido, correto? Porque é um blockchain público, correto? E é o que é mais transacionado planetariamente, né, por todo o planeta. Correto? Então, assim, sem querer ter pressa em te responder, mas no conta-gota, já começando a te responder, é isso. Quer dizer, já existe um multiverso de coisas que você já pode jogar só na criptojornada, você já pode jogar, explorar e começar a aprender e começar a trazer isso como dinâmica, como perspectiva, como comportamento para a sua vida, correto? Mas é isso. Agora eu vou dar uma paradinha na explicação e vou dar boas-vindas para a Lidiane. Lidiane, o nosso querido Hugo, o Santo Cyber, que está na área. Tá? Tanto a Lidiane quanto o Hugo. Opa. O que eu acho interessante é que a Lidiane, sabe, Angélica, ela está na outra ponta extrema da onde o Hugo, né, o nosso Santo Cyber, está. Quer dizer, enquanto ele já está super mergulhado em criptomoedas há bastante tempo, né? Está fazendo coisas fantásticas. Eu acho que ele vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje aqui. Né? A Lidiane está começando a fazer seus mergulhos, né, Lidiane? Está começando a se apropriar e começando a fazer seus mergulhos do seu jeito, no seu tempo. Parece que eu cheguei hoje. Eu estou muito no começo. Mas eu acompanho, eu só acompanho, só. Então, fala um pouquinho do seu acompanhar, né, e do seu mergulhar e o que você tem tido mais dificuldade, né, de trazer para a sua vida, digamos assim, né? Fala um pouquinho, pessoal, se apresenta um pouquinho, fala para o pessoal que tem muita gente nova na área. Então, eu cheguei aqui no grupo pelo Oswaldo, né? Eu tinha, sei lá, eu fiz um curso de empreendedorismo social, aí ela me falou, acho que do Augusto de Franco, aí eu fui achei o Oswaldo, aí eu cheguei aqui, né? Com essa galera aqui. Então, eu sabia muito sobre a Prospera, e
né? E logo no começo eu falei aqui que eu trabalhava também no emprego, estava super infeliz, estudava arquitetura, estou fazendo até gastronomia agora, comecei outra, mas era uma coisa que eu queria. E aí eu comecei a acompanhar, achei muito legal a ideia, a possibilidade, assim. Nem sabia que era possível, eu estava empregada, infeliz, assim. Achei que o mundo era esse mesmo, né? CLT, aposentadoria, esperar do governo, então eu estava bem nessas. E aí eu comecei a pesquisar, fui achando uma coisa, fui achando outra, e achei realmente coisas totalmente opostas, né? Que é as organizações prósperas, assim. Eu falei, caramba, eu fui numa reunião com o Oswaldo, acho que faz 1 ano ou 2. E aí eu fiquei muito encantada mesmo com como é que pode, né, você ter a possibilidade de criar um modelo de empresa, né, sem o padrão que a gente conhece hoje, né, sem ser o chefe, você ser livre mesmo, né, para você fazer o seu trabalho. Então eu fiquei encantada. E depois que eu descobri sobre criptomoeda, blockchain, eu fiquei mais ainda, né? Porque aí eu li o livro e entendi um pouco, né? Que a gente nunca sabe mesmo. Você nunca repara que a moeda, como a gente é comandado, né? Como a oferta mesmo é restrita para as pessoas comuns. E aí eu li o livro, achei incrível. E para mim é muito novo, assim, porque eu parece que eu tava no mundo, eu tava totalmente na Matrix, né? Eu tava, sei lá, achando que a gente tava todo mundo condenado ao emprego, à aposentadoria. Eu ficava falando, caramba, meu, que mundo é esse, né? E aí eu achei muito interessante, assim, até a arquitetura que eu estudei, eu fiquei meio que decepcionada, assim. Você vê o que você pode fazer, uma casa sustentável, como você pode transformar a vida de uma pessoa, só que depois você vai para o mercado de trabalho, você descobre que as pessoas não estão interessadas, o empresário não está nem um pouco interessado. Se deixar eles construir uma caixinha com telhado, que é o que eu fazia, né? Fazer galpão de logística. Então eu fazia, era só o bloquinho lá, não tinha nenhum reboco. E a telha pintada, eu falava, caramba, né? Que diferença que você vê na escola. Então eu mergulhei, assim, para mim é tudo muito novo, assim. Aí eu acompanho, tô no grupo da Prospera, do Nó e Nós, tem um monte de grupo aí. Aí eu leio as postagens da galera, vejo algumas matérias que o Vinícius posta também, já adicionei alguns de vocês, e vou acompanhando, né? Porque para mim, eu acho que a grande dificuldade realmente, eu não conheço ninguém, né? Parece que, de repente, eu tô perdida num mundo que não conheço basicamente ninguém perto, assim. Eu consigo conversar com ninguém, assim, sobre isso. Esses dias eu estava tentando explicar pro meu namorado, né, o que era criptomoeda, até consegui fazer ele entender, mas aí ele pensou e fez que nem o Haroldo, né? Mas para isso acontecer, todo mundo tem que realmente aderir. Aí ficamos nessa questão. Eu até falei uma coisa com ele, eu falei assim, pô, é igual o cara que inventou o avião, tipo, ele conseguiu já criar, então já existe, né? Ele não precisa esperar que as pessoas... Porque é meio que óbvio, né? Que vai chegar um determinado momento, as pessoas vão para esse lado, né? Acho que meio que... Talvez seja por isso que se criou tudo isso, né? Que nasceu. Da necessidade, né? Talvez. Então eu falei para ele, assim, é como se a criação, como se a possibilidade já existisse já. Então... as pessoas chegarem, vai ser questão de tempo mesmo, porque é igual avião, o cara vai ver, pô, o cara tá voando, ele consegue chegar a uma distância em pouco tempo, então vai chegar uma hora que a galera vai ver o pessoal saindo fora mesmo, mas eu acho, para mim, é bem difícil, porque você olha em volta, poucas pessoas, até no Fab Lab, que eu comentei numa das anteriores, até lá eu fui falar com o pessoal e também a primeira coisa que eles me falam mas isso é confiável? E aí a gente vai poder criar várias... Então eu não consegui ter um diálogo, e olha que eles estão bem abertos com essa ideia de open source e tudo mais, mas mesmo assim, para eles é meio que uma barreira, assim, sabe? Eles não conseguem ver, assim, por esse lado, porque é um assunto que ninguém tá olhando dessa forma, assim. Eu acho que talvez falte a pessoa ter essa percepção de realmente, pô, como o dinheiro é restrito para todo mundo e como isso afeta a sua vida, né?
Aí você acaba sendo dependente de todo um sistema e, na verdade, você é ensinado, né? A única forma de você ganhar dinheiro parece que é arrumando emprego, né? Se eu falar, começar a falar para todo mundo, eu vou tentar achar alguma coisa para me fazer, todo mundo já vai ficar assim, né? Tipo, sei lá, vai vender artesanato, vai parar. E eu já parei com uma faculdade, então... Mas para mim é bem novo, assim, então eu não consigo, realmente, eu não conheço ninguém, eu não sei lá, não consigo então conseguir ver uma possibilidade, assim, de sair desse sistema, então eu fico sem tempo, né? Porque eu tenho que trabalhar, ainda tô estudando, né? E por isso, não consegui, eu vejo a galera, você fica me perguntando, né? Nossa, eu tenho que encontrar essas pessoas para saber como é que elas conseguem mergulhar realmente de cabeça, porque é tão novo, que pra mim, assim, sei lá, tô ilhada, né? Só eu. Onde você E mora, mais Lidiane? eu moro no ABC, eu moro em São Caetano. Moro em São Ah, Paulo, né? tá. Não, onde a gente pode se encontrar, tá aqui, ó. Então, porque não conheço ninguém, já falei com a Maia, mas a Maia mora lá do outro lado. Mas é isso, assim, eu acho que é mais difícil, assim, porque ao redor, assim, eu não consigo entender como é que vocês estão acompanhando, como é que tem gente ganhando dinheiro aí, se mantendo, ou já transacionando mesmo, já com várias ideias, né, para tirar do papel e até tirando, eu acho incrível isso. Então, sei lá, para mim eu acho que falta realmente pessoas mesmo, né? Eu não conheço ninguém. Então, sei lá, eu cheguei aqui praticamente do nada, assim, Então, nem Lidiane, esperava. uma coisa que é um raciocínio, uma perspectiva que é interessante ter em mente é que não existe nada que seja 100% na vida de todos nós aqui, né? Não existe nada que é absoluto na vida de todos nós. Se você começar a pensar assim, tudo está ensimesmado, tudo está interpenetrado, né? Tudo está misturado. Né? Não existe nada que seja 100%. Você não consegue estar 100% triste, 100% alegre, correto? Então, assim, aquela macronarrativa, aquela grande narrativa do um só mundo globalizado, dos Estados-nações, correto? Das moedas nacionais, etc. Tal, essa macronarrativa ela ainda funciona, mas ela nunca foi 100%. Se você for estudar um pouquinho, né, as moedas locais, né, as ditas moedas comunitárias ou moedas sociais, você vai ver que na história de cada país, né, de todos os continentes, sempre houveram outras narrativas que não era a macronarrativa da moeda nacional funcionando. E detalhe, e elas vinham à tona, por que elas vinham à tona? Elas vinham à tona por causa da escassez. Ou seja, porque como havia escassez de circulação de moeda, precisava criar algum outro tipo de meio circulante para que pudesse circular as mercadorias que estavam naquela localidade, naquela vila, naquela cidade pequena, né? Então, na realidade, a gente sempre hackeou a Matrix, correto? Só que agora, com esse tipo de tecnologia, que é uma outra internet, uma internet criptografada, uma internet das transações, dos valores, diferente dessa internet que tem um quarto do século, que a gente conhece, correto? A possibilidade de você fazer isso aumenta vertiginosamente. Por que é vertiginosamente? Porque como moeda social, como moeda comunitária, você ainda tem um interveniente. O interveniente é uma associação de moradores, correto? O interveniente pode ser a prefeitura municipal, pode ser o poder público, o interveniente pode ser até o tráfico, correto? Até os milicianos. Vai ter sempre algum interveniente nessa história. Agora, com uma moeda assim, correto? Com as criptomoedas, a possibilidade da gente não ter... Não existe o papel do interveniente. O interveniente não existe, correto? Porque ela é transacionada entre e para com pessoas. Então, ela possibilita que vários outros mundos sociais, não mundos estatistas, mundos sociais, gerem seus próprios valores, não de forma só local, de forma global também, que a gente chama de glocal, de forma glocal. Entendeu? Então, isso de fato é disruptivo e é difícil de entender.
né? E é por isso que nós estamos fazendo essa criptojornada há mais de 6 meses, né? Porque eu sei que é difícil de entender. Entendeu? Você está literalmente fazendo o quê? Você está se desintoxicando. Primeiro, você está se desintoxicando de uma visão do que é dinheiro, né? Por exemplo, dinheiro, nessa macronarrativa das moedas nacionais, aqui no Brasil, o real, o que é? É sinônimo de acumulação, correto? Olha só, hein? Acumulação, rentabilização em cima da acumulação, correto? E retenção. Olha que loucura. Você fala de criptomoedas, você está falando de fluxo o tempo inteiro e distributivo. Então, é uma outra história. Então, você próprio reentender o significado e o conceito de dinheiro já é um primeiro teste, já é um primeiro desafio, entendeu? Você conseguir se desintoxicar dessa visão já é uma primeira coisa, né? Agora, como muitas pessoas já disseram aqui nesses encontros, que já vão para mais de 60 encontros que nós fizemos, Lidiane, olha só, para mais de 60 encontros. Muitas pessoas já falaram isso. Nada como colocar a mão na massa para começar a se apropriar e entender. Nesse sentido, está se startando uma dinâmica com o Guga e com a Adriana lá em Petrópolis para eles colocarem a mão na massa. Correto? A Patrícia, do jeito dela, está colocando a mão na massa. O Everton, do jeito dele, está colocando a mão na massa. O Felipe certamente está colocando a mão na massa há muito tempo. Então, é necessário colocar a mão na massa de alguma forma. E para isso já tem 2 ambientes. Tem um ambiente da Prospera, que você sabe qual é o ambiente, e tem um ambiente da Estação Experimental, com várias animações, entendeu? Então, quer dizer, na realidade, eu sei que quando a gente vai conversar com as pessoas que não estão ligadas a isso, a cara de interrogação, de surpresa e de espanto é enorme. É óbvio. Porque elas estão completamente mergulhadas, né, dentro da memética dessa macronarrativa, né, do dinheiro centralizado, do Banco Central, enfim, mercado financeiro, de bancos, e vai por diante. Agora, eu vou parar por aqui e vou pedir para o nosso querido amigo Santos Cyber falar um pouquinho dele. Né? O nome dele, na verdade, é Hugo, mas ele gosta de ser chamado de Santos Cyber mesmo. Maneiro. E falar um pouquinho das suas mergulhos aí, Sam, para a gente aí. Fica à vontade, queridão. Fala aí. Eu não sei assim como eu vou começar a falar, né? Mas eu já trabalho com tecnologia há 25 anos, desde que me conheço por gente. Eu trabalho com Linux e sempre usei Linux, sempre participei de software livre e comecei a minerar sempre. Aos meus 17 anos, eu montei um provedor de internet que era voltado para comunidades carentes, distribuir internet voltado para um serviço onde as outras empresas grandes, o monopólio, né, aqui no Brasil só tem 6 empresas que comandam toda, acho que agora é 5, porque uma comprou a outra, 5 empresas que comandam todo a telecomunicações, fora que ela até ganhou um presente de 100 bilhões aí do governo, vários lobbies. Mas, beleza, é muito difícil você empreender lutando contra esses monopólios com a internet. Eu, com 17 anos, abri essa empresa de internet e sempre trabalhei com isso. E há 3 anos eu passei a minerar Bitcoin. Mas também, junto com isso, paralelamente, eu também trabalho com agrofloresta, instalação de painel solar. E essa ideia do Bitcoin eu acho incrível, porque você pode realmente, as pessoas podem ser autossuficientes e gerar seu próprio alimento, seu próprio dinheiro e correlacionar com outras pessoas gerando sua própria moeda. Eu aqui moro no Rio de Janeiro, na ilha, eu crio uma criptomoeda e troco com a criptomoeda da galera de Maricá que está plantando e gerou valor em cima do tomate e quer trocar comigo aqui. Então, eu acredito muito que agora a gente está entrando numa fase que a tecnologia ela está se tornando, todo mundo hoje não vive sem celular, todo mundo tem um celular, todo mundo está conectado. Então, hoje o dinheiro ele pode ser virtual, porque todo mundo tem um celular na mão. Há 10 anos, há 15 anos atrás, a gente não podia pensar isso, porque as tecnologias, as ferramentas ainda não existiam. Mas todo mundo sempre
tentou fazer isso com ouro, com prata, esse lance de troca, né, e valor em cima de algumas coisas raras, que agora a gente coloca o blockchain, que é raro você criptografar, e aí você cria um bônus em cima daquela mineração, e aí todo mundo ganha, né, quem minera, quem troca também, quem dá a plataforma para trocar também ganha também, então acaba todo mundo ganhando um pouco. Então é mais ou menos isso, assim, eu faço muitas coisas, né? Eu estudo física, quero construir elevadores espaciais, mas eu hoje vivo praticamente de mineração. Eu minero hoje Bitcoin, Ethereum, Dash e Litecoin. Então eu praticamente vivo disso. Eu tenho um cartão de crédito que eu uso também, eu saco dinheiro, eu transformo isso em dinheiro real. Só que a gente às vezes tem que meio que desprender, como sempre é falado aqui, desprender a questão do valor do dinheiro, né? Porque agora você está trocando outras coisas. Então, você tem que colocar na criptomoeda ali outro valor que não esteja agregado ao dinheiro real, ao dinheiro dólar. Porque isso por exemplo, para mim, que comecei a minerar e o Bitcoin estava $250, é meio que surreal. Hoje o Bitcoin está valendo $3.000, $4.000, nessa variação aí de 20%, 30%, que isso é normal. Para quem chegou a ver o Bitcoin a R$1.000 e está valendo R$20.000, você acaba perdendo a noção do que é valor. E aí acaba tendo outras noções e esse blockchain, né, acaba tendo outras funções muito maiores do que só moeda e valor em dinheiro, como a gente conhece, né? Acho que tá bom. Sensacional, meu querido. Muito bom. Depois você compartilha aí os seus links para a galera poder dar uma olhada na Miraco, enfim, né? Nas coisas que você faz, que são muito bacanas mesmo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tem o Rony para falar. Rony, você acabou de falar no telefone, não foi, Rony? Manda ver, cara. Isso. Eu tava no telefone. Tudo bom? Beleza, querido. Fala um pouco com vocês. Você estava meio sumido aí do mapa. Tava, né? Deu um chá de sumiço aí que, olha, nem lembro mais das coisas. Eu nem sei como vocês estão agora. Eu não quero nem atrapalhar o andamento aí das suas coisas aí. Não está atrapalhando não, cara. Imagina. Muito pelo contrário. Essa questão de você estar mais síncrono, né, e mais assíncrono, né, numa dinâmica livre aprendente como da criptojornada é muito natural, né? É orgânico, né? Então, seria legal você falar um pouquinho de você, né? Falar um pouquinho do que vem sendo, ou do que foi até um tempo atrás as suas explorações. Fica à vontade. Bom, eu estava, na época, um tempão atrás, eu estava com Bitcoin na Foxbit. Eu estava vendendo, comprando Bitcoin por lá. E eu tenho também um cartão que eu transformo em dólar da Bitcoin, que é o AWD Cash, uma coisa assim. E é muito bom, porque você acaba utilizando, né, o seu... Oi? É o ADV Cash. Eu tenho também o do ADV Cash e da Chapo também. São dois que trocam Bitcoin no caixa eletrônico. Exato. Exato. Então, é isso daí que eu tava realizando essas operações e agora eu estou tentando entrar também na Prosper, que é o dinheiro lá que estão usando na Prospera. E eu recentemente entrei num curso de trading. Como você fazer um trading, né? Ou seja, utilizar o mercado das moedas digitais, com gráfico, transacionar de uma maneira assim mais, digamos, um pouco mais forte a moeda, né? Porque uma coisa é você interagir de compra e venda, outra coisa é você pegar
um mercado mesmo e tentar entender ele e poder ganhar com isso. E aí eu tô nessa, eu paguei um curso para poder entrar, né, dentro desse esquema e me auxiliar um pouquinho, né, digamos, no mês, assim, né, um adicional eu gostaria. Mas futuramente eu tenho projetos, assim, eu tenho projeto de jogo social, né, jogos de impacto social. Então, futuramente eu queria adotar as moedas com esse meu trabalho, né? GameInsightCare.com. Para quem quiser, GameInsightCare.com. Eu vou deixar aqui no chat. Legal. Beleza? Bacana, Rony. Everton, fica à vontade, queridão. Ó, liberei o microfone aqui, desculpa. Tava mexendo numa outra coisa. Então, algumas pessoas já me conhecem, né? Porque a gente tem uma vivência parecida, né? De história lá com a Laboriosa, né? Lá em 2014, o Felipe, a Patrícia, né? Naquela época, a gente estava tentando conhecer, né? O empreendedorismo, a parte de economia e tal. Ainda não tinha muito ainda essa visão do Bitcoin, né? Nem das moedas, né? Nem das criptomoedas, né? Mas depois de 2016, eu dei uma parada, né? Foi meio que um retrocesso para mim, né? Do aprendizado, fui fazendo outras coisas, e é aquela coisa que a Lidiane comentou. Você fica, ou eu me jogo, ou eu não me jogo, entendeu? Vai ou não volta. E dá um chacoalhão mesmo. Aí quando você fala, dane-se, eu vou e pronto. Eu vou fazer e pronto, acabou. Aí você simplesmente quebra as correntes e vai fazer o que você quiser fazer, entendeu? Seja livre, seja free, entendeu? Aí você vai conversando com as pessoas, vai pegando o que você mais gosta de fazer e vai fazendo os contatos. E aí você começa a empreender você, entendeu? É você que vai crescer com o que você sabe, com a sua liderança, você vai buscar seu autoconhecimento, a sua força. Então tem um monte de coisa que você tem que construir, né? Vamos dizer assim, que são seus bloquinhos internos. Então, tem várias técnicas, tem vários procedimentos. Isso foi bem complexo, assim, 2016 para 2017. E aí eu falei, chegou num determinado momento, falei, ou eu vou agora ou eu não vou mais, entendeu? E aí eu falei, não, eu vou. E nessa, me joguei, saí do mercado de trabalho, montei minha startup e estou aí caçando cliente, trabalhando só por conta própria, autônomo, desenvolvendo. Conheci aí o Vinícius nesse meio tempo, né, 2017 já, tá, na história, né, acho que eu vim no segundo mês, não foi, Vinícius, se eu não me engano, no primeiro mês, terminando o primeiro mês do Egletes, né, da Criptojornada. Aí eu falei, esses caras estão falando a mesma pegada que eu tinha visto lá na Laboriosa, né, do Oswaldo e tal. E o Oswaldo já estava numa outra linha, né, mais avançado, e com esse ato de 2015, 2016, assim, que eu dei uma parada, eu fiquei meio fora, mas quando eu já voltei já com a cabeça e com as ideias que o Vinícius estava passando. Aí eu falei, ele está muito sincronizado com o que eu tinha visto em 2014 para 2015. Aí eu falei, olha, como teve esse ato de 2016, né, 2015, 2016, eu falei, eu acho que eu vou sentar e vou bater um papo com o Vinícius. E o Vinícius começou a falar da criptojornada e tal, comecei a ver os vídeos, falei, é a pegada. E aí começou a revolução dessas informações do Bitcoin, das Smart Cities, das criptomoedas, e aí comprei um livro, dei uma lida, conheci alguns programadores, alguns desenvolvedores, aí a gente começou a ver os processos de inovação e disrupção, que isso pode acontecer. Então, muita gente vê o Bitcoin como é só para o mercado financeiro. Cara, não é só mercado financeiro. Se ele for exponencial, ele vai atacar tudo. É que as pessoas estão só focadas no dinheiro, no mercado financeiro. Ele não serve só para isso, ele serve para muita coisa. É para você fidelizar um contrato. No meu caso, eu posso fazer um serviço para um cliente e fidelizar o contrato através do Bitcoin. Entendeu? Não tem como errar esse contrato, entendeu? Não vai ter como ele ser quebrado ou falar, olha, é falsificado. Então dá para você fazer várias coisas, vários serviços, negociar, comprar coisa. Mas tem aquele problema do dinheiro, né? Quanto que vale, quanto que não vale?
tem essa coisa da especulação. Mas se as pessoas tipo, abstraírem um pouquinho mais, vai ver que não é só dinheiro isso. Dá para fazer muita coisa. Aí é um processo de aprendizado. Então, cada dia a gente está aí buscando mais, pesquisando mais, lendo mais. Dá um certo medo? Dá, é normal. Dá um certo receio de tipo, pô, eu vou colocar o dinheiro, aí amanhã, hoje tá 1.000, amanhã tá 900 e depois tá 500. Entendeu? Aí você, mas eu comecei com 1.000. Mas pode ser que você coloque 1.000, como é o exemplo que o Guga falou, que tem até na internet, né? O menino colocou lá a pizza mais cara do mundo. Depois eu vou até colocar o link para vocês verem. Ele comprou a pizza a X Bitcoin e hoje ele tá... Tem outro caso que o menino falou para os pais, se ele tivesse, até os 18 anos, ele tivesse X, ele não ia para a faculdade. Então, o cara tá milionário porque comprou X Bitcoins antes da faculdade. Então, e os pais não podem fazer nada. Ele conseguiu, superou as expectativas financeiras e não foi para a faculdade. Tá curtindo o dinheiro dele, mas comprou antes. Então, assim, dá um pouquinho de medo? Dá. A gente precisa aprender essa parte de operacionalizar, o que fazer, como converter a moeda e tudo mais? Sim, mas tem que abstrair e aumentar as possibilidades de usar a moeda. Não é só no banco, não é só dinheiro. A gente tem que transacionar, fazer coisas com ela e sair do mercado financeiro. Acho que a intenção é essa. E aí eu faço uma provocação assim para que vocês, no que vocês fazem, tentar inserir o Bitcoin. Tentar inserir a moeda, a criptomoeda. Aí não pode ser o Bitcoin, pode ser o Ethereum, o Litecoin, pode ser qualquer moeda. Incentivar também a E2C, né? Claro. E ajudar, né? Eu acho que o processo é esse, é ajudar. E eu tô com um link no Trello, né? Que hoje, o Vinícius, eu vou fazer aquele lançamento, tá? Que você pediu. Desde o começo, eu tô fazendo umas pesquisas, eu vou jogar o link para vocês, que é a minha interpretação de como que é a criptojornada. Estou jogando aqui para vocês agora. Esse link é as minhas observações do que eu estou vendo na criptojornada e ele está aberto para vocês compartilharem as informações que vocês quiserem também. Entendeu? Então, eu acho que é legal para vocês verem a possibilidade de inserir mais conteúdo aí, deixar isso mais rico. E como é um ônibus de aprendizado, já com 6 meses, né, Vinícius, mais ou menos, cada pessoa que está do começo até agora, quando quiser um acesso, pode fazer uma pergunta, pode inserir um arquivo que pesquisou e não entendeu, ou que, isso aqui dá para a gente esmiuçar, ajudar. E aí, os próximos que estiverem chegando vão conseguir ver essa informação e não vão ficar tão perdidos, entendeu? A gente vai tirando essas barreiras, sabe? Esse medo. E compartilhando mais arquivos, mais informações e deixar a rede cada vez maior e mais potente. Porque, cara, incomoda, entendeu? As criptomoedas estão incomodando. Não é só no mercado financeiro, tá? No geral. É que o Emerson não tá aqui, né? Mas ele falava do negócio de hospital, lembra? Os dados sensíveis. Então, assim, o pessoal tá preocupado de que, tipo, vai explodir. É como se fosse uma bolha mesmo. Então, os bancos já estão preocupados. Os bancos estão criando as suas regulamentações, estão preocupados com essa moeda, com essa evolução disso. E não é só o Brasil. É lá fora já. É lá fora. Entendeu? Tô falando muito já. Eu acho que dá uma lidinha aí no Trello e vamos que vamos. Acho que, senão, ô Vinícius, puxa o bonde aí que você sabe que eu sou mal falante. Então, essa sua iniciativa, Everton, foi muito bacana. E, inclusive, ela serviu como um insumo, né, para que alguns criptotrilheiros estivessem pensando em fazer iniciativas semelhantes, e daí surgiu a ideia de cada criptotrilheiro, né, cada um fazer um mapa de exploração, entendeu? Então, hoje já existem aí, eu acho que, se não me engano, uns 5 ou 6 mapas de exploração. Tirando o meu, o Felipe tem, se não me engano, a Maia tem. Correto? Eu tenho também, só que eu não expus ainda, mas eu vou te mandar. Então, isso é bacana. MindMeister. Pode usar outra plataforma, não precisa ser o MindMeister. Sim. A gente até divulga pro pessoal, tem umas frees aí maravilhosas para usar, e é mó fácil, clique e arrasta, entendeu? O amigo de programação aí pode até ajudar, coisas open source, entendeu? Então, vamos que vamos aí. Menos das grandes empresas e mais open source, cara. Vamos fazer o pessoal usar as ferramentas livres. Essa que você falou, essa ferramenta
de mapa mental, é isso? Para criar essa criptojornada? É um mapa mental que você faz? Poderia, né? É o que você está falando, né, Vinícius? Do mapa do criptotrilheiro, né? Poderia ser um mapa mental. Essa aqui que o Rony, que o Everton criou na plataforma do Trello, né? É um gerenciamento de projeto, né, na verdade. É um gestor de projeto, basicamente. Exatamente. É um gestor de projeto, é uma ferramenta de gestão de projeto, correto? O MindMaster já é de mapa mental mesmo, para você fazer um mapa mental do que você está explorando. Felipe, você podia compartilhar aí para demonstrar um pouquinho para a galera do que a gente está falando aqui? Ah, legal, legal. O do Felipe tá bem louco. Aí, tá aí já. Então, mas Massa, Felipe. Você botar a imagem aí para o pessoal ver também. Pode falar, Felipe. Escreve tirar o mudo. Pronto, aqui está o mapa que eu fiz. São 6, né? A gente faz esse mapa mental nessa plataforma MindMaster, né? E os mapas mentais são assim, né? A gente tem os balões maiores e eles vão se dividindo em balões menores. Então, do que a gente está tratando é do mapa de cripto. Eu botei criptoexploração, né? Tem gente que bota criptojornada, enfim. Eu gostei do criptoexploração, do termo. E aí botei alguns outros mapas menores, né? de coisas que eu queria compartilhar. São coisas para compartilhar e também para guardar, né? Para deixar guardados. Então, aqui tem os ambientes que eu estou interagindo. Se clicar no link, se clicar aqui na setinha, já vai no link dos ambientes da E2C, do Bitcoin Forum, né? E aqui também outros links. Então, eu botei os links, botei algumas coisas. Aqui eu baguncei. Mas, então, botei isso aqui. Aí, vocês podem olhar e fica legal aqui, ó. Quando você coloca público, deixa eu logar. Quando coloca público, fica listado todos os mapas. Deixa eu só passar essa parte de agora. Então, meu mapa está aqui, ó. O do Vinícius já está aqui, que ele botou público. Então, quem quiser colocar público, vai aparecendo de todo mundo, né? Que está público. Mas é dentro de algum lugar específico para aparecer aqui só o de vocês, por exemplo? Eu acessei o do Vinícius, ele acabou aparecendo para mim aqui. Eu não precisei aparecer. Então, isso eu queria saber. Como é que aparece? Eu sei que o Vinícius faz mágica, mas como é que ele apareceu lá no seu mapa? Eu não sei. Não, para tornar ele público é fácil. Não, tornar público sim, mas por que apareceu lá para o Vinícius? Para o Felipe? Deve ter 200 mil pessoas com mapa público. É porque quando eu criei o mapa, quer dizer, quando você cria o mapa de forma pública, né, e você tem a opção dentro dessa plataforma do MindMaster de você já, como a gente faz os convites para Hangout ou aqui para o Zoom, né, você já tem convite de convidar as pessoas, entendeu? Você já convida as pessoas para poder compartilhar o mapa, quer dizer, então toda vez que você faz um update ali, esse update aparece. Entendeu? Mas eu confesso que eu ainda estou no osso ali, tá? O Felipe já botou uma carninha no dele, o meu ainda está no osso. Eu ainda vou preencher ali com muitos links, muita coisa ainda, porque sabe, Patrícia, estão intensos. E os meus da parede, como é que eu faço para compartilhar com vocês? Tira uma foto. Eu mostrei para o Felipe. Os meus estão na parede do meu quarto. Então, você podia mostrar assim, o pessoal já dava uma olhadinha. Eu não sei se dá para ver uma parte aqui. É porque está espalhada. Eu começo a mostrar a bagunça do meu quarto, hoje não vai dar. Quando eu arrumar o quarto, eu mostro para vocês. Deixa eu perguntar para o Everton uma coisa. Eu entrei no seu Trello, Everton, mas eu não apareço lá. Por que é? Então, eu deixei ele público, na verdade. A pessoa tem que fazer um cadastramento lá ou eu posso convidar direto pelo e-mail, entendeu?
Mas ele está público para consulta, mas você tem que ter, por exemplo, usuário e senha para você fazer a edição dos dados. Tá. Tá? Não, Mas tem um lugar só para público. assinar. Eu assinei, Isso. mas eu não apareço lá como na eu vou listinha das até abrir pessoas. lá, eu vou até abrir ele para ver se já apareceu alguém, já como membro convidado, né? Tem o Vinícius, tem mais umas 2 pessoas, eu acho. Isso, aí eu pego o seu e-mail e já te convido como membro também. E aí você pode fazer as edições na hora que você quiser. Ele é visível, né, para o público, o conteúdo, mas para editar a gente convida, entendeu? Mas ele é aberto. Então, Vou colocar meu e-mail aqui, tá? Tranquilo. Para vocês todos, tá bom? Quem quiser falar comigo. E aí eu montei desse jeito só para... por que eu usei esse gerenciador? Eu achei fácil no sentido de colocar as abas, né? Então as pessoas poderiam ir clicando nos itens e adicionando conteúdo ali, que era mais tranquilo. Nessa daí eu até montei um jornalzinho, deixa eu ver se... Ele está aqui nos links de leitura, chama Blockchain News. Quem quiser dar uma olhadinha, é um resumo, é um paper, né? Eu, o Felipe e a Patrícia já estamos mais familiarizados com esse Paper.li. Mas para quem não conhece, vale a pena. Ó. Eu vou botar o link para vocês. Esse jornalzinho aqui, eu coloquei 3 palavras-chave e aí a gente fica recebendo notícias diárias como se fosse um resumo relacionado a Bitcoin, blockchain, e aí eu coloquei, por exemplo, cibersegurança, porque eu sou que nem a Angélica, eu acho que a galera tem uma contra-informação ali, uma informação que a gente recebe e não recebe, que não passa, entendeu? Então é legal você saber essa coisa da segurança. Será que é seguro? Será que não é? E aí tem gente que especula muito esse negócio do dinheiro, entendeu? Com o Bitcoin, com o blockchain. Então eu coloquei essa informação aí. Aí você consegue pegar um resumão dos principais mídias deles falando disso. Então é atualizado todo dia. Bem legal. Eu tenho meu de colaboração. Eu acho que cada um pode, por exemplo, eu vou fazer mais específico. Tem gente que faz por país, entendeu? Que eu achei por palavra, entendeu? Não fui muito, eu quero esses jornais. Tem gente que ainda consegue fazer o filtro do filtro, entendeu? Aí eu já achei que é muito exagero. Porque eu também estou no começo, eu estou lendo ainda, estou fazendo muita pesquisa. Mas as minhas intenções por exemplo, com as plataformas que a gente está criando hoje. Uma plataforma de artesanato que vai rodar informação de pagamento. Então, o cara vai comprar a peça de arte do João da Silva, exemplo, vai ser com Bitcoin. Ele vai ter essa opção para ele pagar em Bitcoin a arte. Comida vegana. A gente também está montando uma plataforma para a pessoa fazer a compra do produto vegano pela internet e pagando com Bitcoin. A gente também está deixando essa opção. A gente está na construção aí e eu preciso falar com o André, né, Vinícius? É o André, né, que é o dev, né, ele botou uns negócios no GitHub, né, de programação. Eu tô para trocar uma ideia com ele mais, para a gente alinhar aí o programador da nossa startup com ele, para a gente alinhar essa coisa do Bitcoin nas nossas plataformas, tá bom? Mas é isso, gente. Resumindo, e tô aí à disposição, pode chamar, puxa a orelha, estamos no Face, vamos que vamos. O interessante, gente, é o seguinte, o interessante e o que gera tontura, tá? Muita tontura para boa parte das pessoas, né? É que, como você tem, imagina cada um aqui tendo um mapa de exploração, correto? Parecido com o que o Felipe fez, qual é a quantidade de coisas, né? Você acessando o que o Felipe está explorando, o que a Lidiane está explorando, o que o Taiwan está explorando, a quantidade de coisas que você pode interagir, né? Que você pode estar conversando. Quer dizer. E como nós culturalmente nós fomos formatados, condicionados, né? A sermos guiados por alguma coisa de uma forma bem linear, né? Porque no fundo a escola, né? O cerne da escolarização, da ensinagem é esse. Todo mundo fica meio perdido nisso aí, né? Meio que pedindo alguém para puxar pelo braço. Pô, puxa aí, porque realmente eu não sei por onde começar, por onde mergulhar. Então, eu acho o seguinte, essa profusão de coisas, tá? De mapas de exploração, de Trello, de investigações, né? De criptotrilhas, de vários tipos de materializações que estão acontecendo, de emissão de novas criptomoedas, tudo isso vai de acordo com a sua intuição, galera. Tudo isso vai de acordo com o seu desejo, com a sua curiosidade, né?
eu sei que é difícil se desintoxicar de um hábito de querer abraçar o mundo, correto? O hábito de querer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Ou o hábito de querer entender tudo antes de fazer alguma coisa. Certo? Se a gente está falando uma dinâmica livre-aprendente, nós estamos falando de aprender conforme, né? Você vai aprendendo conforme você vai interagindo, você vai experienciando com o outro, né? Com você e com o outro, né? Então, eu acho que essa que é a dinâmica da criptojornada. E por isso que ela fica, por isso que ela é totalmente orgânica, distribuída, espalhada, né? Ela não tem nenhum tipo de centralidade, né? Então, por exemplo, se alguém se amarrou na proposta do Everton, do Trello, essas pessoas que gostaram certamente vão interagir, vão adicionar coisa ali, vão produzir conteúdo, né? Vão botar coisas ali para adicionar, não é isso? Agora, pode ser que eu, por exemplo, eu não sou ligado a uma plataforma de gestão de projetos. Então, para mim, a iniciativa do Everton não me toca muito, não me diz respeito muito. Então, isso não significa dizer que eu sou obrigado a ir lá. Não, você só vai se você quiser. Correto? Então, assim, isso também causa estranheza, né? Essa coisa aberta, distribuída, múltipla, né? Exponencial, com vários campos de possibilidades, causa muita estranheza e tontura. Então, é por isso que isso também causa algum tipo de angústia, né? Mas eu acho que faz parte, entendeu? Eu entendo que isso faz parte. Isso por si só já é um aprendizado, né? Um aprendizado profundo para você poder desconstruir uma forma de enxergar a realidade, né? Porque a realidade ela é múltipla, né? Ela pode ser enxergada através de várias lentes, com várias perspectivas, né? Ela não é uma só, correto? Então, é um pouco disso. Agora, pegando um pouquinho a fala do Everton, eu quero dizer o seguinte: a proposta da E2C, né, e todo mundo sabe que a gente daqui a pouco vai começar o segundo encontro, né, desses encontros semanais, que é ligado à criptotrilha da E2C, né, da E2Glatcoin. A proposta de valor dela, ela não está ligado a remodelar nenhuma indústria. Ela não está ligado a remodelar o entendimento de governo, de IGOV. Ela não está ligado a nenhum tipo de organização ou instituição. Ela é literalmente ligado às pessoas, né? E pelas investigações, sabe, Angélica, Patrícia, a Lidiane sabe, o Guga também um pouquinho, o Tony certamente, o Taiwan nem falar, o Santo Cyber eu acho que está acompanhando, o Rony, mas enfim, o Everton, todas as propostas de valores que a gente tem visto, né, das criptomoedas aí fora, são todas ligadas à remodelação, né? Todas ligadas à domesticação e remodelação de indústrias e de governos, correto? E boa parte delas está usando a criptomoeda como uma forma de capitalizar, né? Uma startup, né? Você lança uma criptomoeda, você se capitaliza em várias moedas, uma bolsa de moedas e criptomoedas, e você usa isso conforme a sua proposta, né, de negócio daquela startup ali. Então, sabe, Angélica, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora. E é ótimo que esteja assim. Entendeu? É muito bom que esteja assim, né? Por quê? Porque já foi o tempo de todos nós vivermos sobre o guarda-chuva de uma macronarrativa, né? Onde só grandes atores, né, como presidentes de país, como grandes empresários, correto? Como o setor bancário, Fiesp, todo esse lixo autocrático aí, todo esse lixo institucional, correto? É dizer para você o que vai ser do seu futuro no presente, correto? Dizendo para você o que pode e o que não pode, né? Então, a gente mais do que nunca agora tem a possibilidade de trazer isso, de criar outros mundos sociais distribuídos com os outros, né? E digo mais, Everton, mais do que as smart cities, os smart citizens, né? Os cidadãos inteligentes, né? Os cidadãos plenamente capacitados, né? Para co-criar com outros de forma abundante e não escassa, micro-soluções várias, né? Para lidar com os desafios do dia a dia, com os problemas que vão surgindo no dia a dia, né? Então, eu fiz essa fala só para dar uma pontuada que, assim, pode ter certeza que daqui a um mês vai ter um volume enorme de mapas de exploração, vai ter um volume enorme de caminhos para serem explorados, porque vai ter mais gente ainda interagindo, chegando, né, para fazer os mais diferentes mergulhos, correto?
E agora, já que o Taiwan, já estamos no finalzinho, já, aos 45 segundos, já que o Taiwan já jantou, já tá com a barriguinha cheia, né? Ele agora está no escuro, né? Ali no escurinho, coisa e tal, papá. Só falta acender a velhinha para ficar bonito, né? Então, Taiwan, então, hoje o encontro tá colorido, como tem estado ultimamente. Tá muito bacana esse encontro aqui. Tem muita gente nova aí na área, muito bacana. É legal, Taiwan, você passar também um pouquinho, né, das suas criptoexplorações, né, da criptojornada, enfim, como as coisas estão acontecendo. Tem o Tony também, se o Tony quiser, enfim, para a gente poder, né, já dar uma encerrada nesse primeiro encontro aqui e daqui mais um pouquinho a gente startar o segundo. Show. Eu cheguei tarde que eu estava... foi muito interessante, eu fui acompanhar o bate-papo do Ozzy com um líder de uma tribo Axaninca lá do Acre. E aí o tema era abundância. Foi super interessante ver o olhar dele dentro dessa perspectiva, né? Que eles vivem enfim, uma outra cultura, né? E aí junto desse olhar que a gente coloca aqui, que é um olhar que o Ozzy também traz, com o ambiente da Prospera e tudo mais. E aí o mais incrível, antes de eu colocar aqui, essa é uma das minhas explorações também, no caso, uma das principais talvez, foi ver o espanto dele em saber que existem ambientes buscando a integridade que eles já têm incutida na cultura deles, de uma certa forma. É uma coisa natural de eles se sentirem íntegros e não donos e não proprietários de nada, mas, na verdade, buscando o acesso a tudo, né? Ele se espantou em ver que existe isso acontecendo no meio urbano. Esse movimento acontecendo vindo de um ambiente que para eles é totalmente guerreiro, competitivo, massacrante, contra a cultura, que busca dominar o território, digamos assim, né? Ele até marcou a questão territorial, a importância territorial para eles como uma fonte de expressão de liberdade da cultura, porque em função da cultura de dominação, né, baseada no território que a gente ainda vive em vários lugares, em especial nessa região do Amazonas e tudo mais. Então foi bem interessante. Foi bem interessante ver como isso tudo conversa com uma cultura que está lá em outra história, um outro canto, com outro olhar. Tem uma ligação muito forte com o que a gente se propõe a fazer, né, trazendo essas explorações, essas práticas com esse olhar do comum, da abundância. A coisa que mais pegou foi, trazendo para a criptojornada e para a E2C, a forma como ele colocou a questão das estruturas comuns, né? Que nada mais é do que tudo que eles possuem. Então, a água, os rios, a floresta, as casas, tudo que está disponível no território deles é uma infra e uma superestrutura comum. Tudo. Não tem nenhum tipo de exceção. E muito do trabalho deles, ele comentou até que as pessoas acham que muita gente que convive com a tribo e não conhece, acha que eles são vagabundos, que eles não trabalham. Porque o trabalho deles é cuidar desse comum, é cuidar do ambiente comum. Como a gente está acostumado a não cuidar dele, a gente acha que quem trabalha para ele não trabalha. É interessante observar isso, porque é um pouco, muito, né, na verdade, do que é a E2C, né? De como... O Taiwan, você está falando, quer dizer, você costuma falar da coisa em termos de energias e tal, eu estava me tocando até um pouco inspirado pelo que o Everton falou. A gente não se dá conta das arquiteturas que a gente vive, assim, dos vínculos que elas têm com o passado e com uma linguagem, né? Quer dizer, ou seja, a gente vive num campo mórfico que já faz a gente pressupor um monte de comportamentos e se dedicar à sustentação das nossas individualidades ou das nossas batalhas. Assim, cada vez mais, quando eu ando no mundo urbano, principalmente, eu me toco nisso, né? O quanto tem uma construção que vem desde, sei lá, da cristandade, sei lá, desde a fundação assim, são todas essas estruturas e por isso, assim, por isso que a gente sente assim, que é tão difícil e a gente presume que essas estruturas funcionam de um certo jeito, que a gente deve responder elas de um certo jeito e que a gente espera que a gente tenha a segurança de um Estado e que a gente espera que a gente tenha a saúde de um hospital. E que quer dizer,
isso está tudo concretizado na frente da gente nessas arquiteturas, né? Nesse campo mórfico, de fato, né? E a gente realmente assim conseguir se desvincular do evidente, do visível, do concreto e pensar outros modos de entrar numa nuvem e transformar esse troço de fato, né? É uma mágica muito incrível. Eu acho interessante que você tenha estado com índios, quer dizer, com gente que tem outra cultura e outra arquitetura do mundo, outra relação com as coisas, né? Mas assim, a gente fica muito preocupado e muito tenso, porque realmente a gente pensa o seguinte: esse mundo todo que está construído e que me define, pomba, o que eu faço, né? Assim, ele que me dá o nome, ele que me dá o espaço, ele que me dá a função, ele que me diz quando é que eu acordo e quando é que eu durmo. Como é que eu faço, pomba? Né? Então, assim, a gente se desvencilhar dessas arquiteturas todas e que são muito antigas. Assim, elas estão, eu não vou dizer que na nossa genética, mas assim, elas estão no sangue do nosso avô, pomba. Né? Então, assim, é complicado, é complicado. A gente reconstruir um mundo e também se abandona muito também, porque assim, tem coisa que a gente não precisa abandonar, assim, chutar o balde, né? Mas assim, a gente tem que entender o quanto é que a gente sustenta e mantém coisas que são fluidas, que a gente não deve nada para elas, né? Que a gente não precisa ficar se definindo por elas, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de novo espaço peer-to-peer, né? Quer dizer, ou seja, de um para um, né? Em que a gente pode aqui conversar, é muito fascinante. E a gente pode realmente trocar valor com segurança através de criptomoedas e tal, assim, eu acho assim, é um negócio, e mais até do que o Everton estava apontando, quer dizer, ou seja, não se trata só disso, se trata de fazer contratos, se trata de manter históricos, se trata de fazer promessas, se trata de fazer projetos, né, compartilhados e tal. Então, assim, é muito mais, quer dizer, ou seja, a gente está falando de uma outra coisa que não é dinheiro, né? Não é fiduciário, não é financeiro. Muitas pessoas ficam tentando realmente sequestrar uma criança que está nascendo para um comportamento velho. Quer dizer, ou seja, o que tem de potencial nesse negócio, a gente ainda nem começou a entender. Quer dizer, ou seja, a possibilidade de criar comunidades econômicas de prosperidade livres e globais e locais e livres do tempo e do espaço, né? Ou seja, transferíveis, mutáveis, fluidas. Olha, é um negócio que a gente ainda nem começou a explorar esse negócio, a gente não começou nem ainda a entender, né? O que dá para fazer com isso, né? Então, assim, agora, um dos exercícios mais difíceis e desafiadores realmente é a gente se desvincular dessas arquiteturas, desse mundo tão importante, tão imponente, tão mega, né? Quer dizer, a civilização moderna, pomba, né? Que tem tudo, né? E falou assim, então, pô, a gente tem que pegar esse troço e levar muito além e abrir mão de tudo e refazer, sabe assim, a gente pode, né? Agora, e sem essa preocupação, não, eu preciso de um emprego de 9 às 5, eu preciso ter minha aposentadoria. Tem um risco de vida nesse negócio, tem, mas sempre tem um risco de vida, pomba. Pode ser que a gente chegue e a gente não tenha aposentadoria. Aí a gente vai ter que falar para o amigo, pô, cara, me ajuda aqui, né? Ou vamos junto, né? Você me ajuda, eu te ajudo, né? É outra construção, é outro mundo, né? É outra relação humana, né? Enfim, só para... Né? Mas isso é fundamental e uma das coisas mais desafiadoras que eu acho, não sei, na minha percepção, é que o padrão mais perceptível de mudar é a emoção que está presente nessas estruturas, isso é fruto de uma emoção, né? Essa estrutura sólida, rígida, uma emoção humana que se manifestou, né? Na minha percepção. E para você mexer com essas estruturas, que já estão sendo mexidas há muito tempo, você tem que incluir elas. Elas não são tiradas de você, né? Você inclui elas e nesse processo de fluidez, de cura, digamos assim, elas vão começando a se transmutar em outra coisa, né?
E o maior desafio é justamente pegar essa coisa tão desconfortável que é, sei lá, o modelo atual de indústria, de tudo mais, e incluir ele. É complicado, é complexo, obviamente que ele às vezes não. O que não for para caber, não vai caber, e isso é da vida. Esses dias eu fiz uma descoberta muito interessante, que as plantas são verdes, porque a cor verde não faz parte, ela é expelida das plantas. Ela não faz bem para as plantas, a frequência da cor verde. Então as plantas são verdes por isso. Eu acho que você inclui quando você aceita. Isso, acho que tá muito incluir nisso. Na tua vida enquanto estrutura, igual o Guga está falando, né? Aceitar a arquitetura. Eu acho que quando você aceita, aquilo serviu para alguma coisa, serve para alguma coisa, é ok. E quando você passa a observar isso com esse olhar de aceitação e menos resistência, incluiu. E aí você expande e vai para uma nova... um novo nível de consciência. Que eu acho que é esse passo que a gente está dando. E quando eu olho com esse olhar eu, pelo menos, tento fazer esse exercício de olhar para... Se fala tanto que blockchain, criptomoeda, realmente é uma coisa que vai mudar muita coisa. E quando você olha para isso, você percebe essa inclusão. Você percebe esse olhar de... Ele está incluindo tudo, realmente. Mas, ao mesmo tempo, ele está transmutando muita coisa. Ele está permitindo que muitas coisas se transformem, né? Ao mesmo tempo que ele aceita a interface com tudo que existe hoje já. Então, eu acho que esses foram dos meus últimos 3 dias aí de exploração. Taiwan, meu querido, já estamos praticamente finalizando aqui o primeiro encontro, né, de hoje, da Tony. Tem aí o Jefferson chegando na área pela primeira vez na vida dele. Tudo bem, Jefferson? Você está onde, cara? Você está onde, Jefferson? Você está no Nordeste ainda, cara? Não está conseguindo te ouvir. Vinícius, tem o Tony também para falar. Não, vamos falar o Tony. O Tony vai encerrar. Beleza. O Tony vai encerrar. Esse é o homem que vai encerrar as histórias. Aí, Tony, a responsabilidade, hein? Responsa, hein? E aí é o seguinte, vamos fazer como o Taiwan fez da outra vez. A gente vai ficar aqui com esse link no ar mesmo, tá? Eu vou parar de gravar aqui o primeiro encontro. Aí daqui a gente vai dar 20, 30 minutinhos, a gente volta para o segundo encontro. Pode ser, galera? Eu acho que assim vai ser melhor, né? Do que lançar um novo link, coisa e tal. E aproveita, o Jefferson já está aí, ele já fica para o segundo encontro. Mas, Tony, fica à vontade, queridão. Cara, eu vou falar para vocês assim, muito complexo. Essa semana para mim foi uma semana muito complicada. Não estou te ouvindo, Tony. O volume está baixo. O volume está baixo. Alô? Estão me escutando? Alô? Baixinho, mas tem. Eu sei que dá problema. Alô? Deixa para a próxima. Não. Fala um pouquinho mais alto só. Um pouquinho mais alto. Vamos lá, então. Então, essa semana passou uma semana muito complicada em vários aspectos. Só que ao tempo que as coisas iam acontecendo, eu comecei a enxergar o blockchain de uma coisa muito humana. Tenta posicionar o microfone. Não, que eu estou no... Peraí. Agora, melhorou? Melhorou? Aí, melhorou. Eu tirei do fone. Então, tipo assim, hoje eu passei um dia muito, tipo assim, confuso. Eu fui numa região onde eu morei, aqui no Rio de Janeiro, Campo Grande, e eu vi uma coisa muito feia. Uma cidade feia, uma cidade abandonada. Uma coisa que eu não via na minha infância. Eu via, tipo assim, eu sempre morei em Campo Grande, eu vi um lugar bonito. Então, eu comecei a pensar, depois que eu comecei a entender o blockchain, mas não com o olhar especulativo, mas com o olhar do Vinícius e do Taiwan e do Oswaldo, que são pessoas que me influenciam nessa caminhada, são pessoas que me influenciam. E hoje eu percebi assim, eu falei assim, porra, Bangu não tem uma árvore, brother. Por isso que essa porra é quente pra caramba. Então, quando eu comecei a perceber isso, ver essa frieza, ver que aqueles bairros que eram floridos na década de 80, hoje não tem mais flores, e eu percebi que tem a questão da indústria. Naquela região era toda uma indústria de pedreiras
Então a galera era muito rica. Então hoje eu fui num bairro que era tipo assim, a nobreza da Zona Oeste, que era o Jabu, e eu só vi coisas estranhas. E tipo assim, aí eu me pergunto, o blockchain, eu acho que ele tem essa função na questão da distribuição. Se essas pessoas começarem a ter essa distribuição e elas conseguirem entrar nesse conceito dessa distribuição, eu acho que você consegue sim evolucionar um país, você consegue evolucionar uma nação, você consegue evolucionar a sociedade como um todo, como a espécie humana. Eu acho que o blockchain ele tem essa função muito humana. Toda a percepção que eu tenho tido, eu tenho observado que eu participo de 2 jornadas diferentes. Tipo assim, opa, peraí, aos poucos eu preciso respirar. Então, tipo assim, toda aquela questão que eu tinha da era industrial, quando eu chego lá dentro daquele ambiente da Prospera, eu tenho que dar uma... As coisas vão acontecer, as coisas estão acontecendo. Então, tipo assim, dá uma leveza. Então, quando eu venho aqui para uma criptojornada e eu converso sobre assuntos assim, completamente diferentes, é uma visão completamente diferente do blockchain, aquela visão humana. Porra, ontem eu estava conversando com a amendoeira, cara, e pô, eu falei assim, caraca, imagina porra chegando para essa galera, tá entendendo? Eu enxergo o blockchain assim, gente. Questão humana. Sei que eu sei que eu me emociono, porque eu consigo ver que tenha como essa sociedade conseguir, sim, chegar. Você consegue equacionar o problema social da sociedade, cara, só com a distribuição. Por que a gente tem esses processos, esses bairros pobres, cara, esses bairros imundos, onde você, porra, você fala assim, caraca, essa porra tinha que ser muito foda, cara. Isso aqui, porra, eu morei nesse lugar, eu via árvores, eu lembro dos rios, quando eu andava nos rios ali, e vem aquilo que o Taiwan falou hoje do encontro lá, porra, da questão do serviço, a gente não cuida mais do meio ambiente. Então, tipo assim, eu enxergo que o blockchain tem essa possibilidade. O blockchain tem esse fascínio de levar essa distribuição às pessoas. Tudo bem, está sendo utilizado por algumas pessoas pela questão especulativa, sim, está sendo usado. Beleza, mas a gente tem que se apropriar dessa tecnologia. Essa tecnologia tem que ser nossa e ela vai ser nossa. Então, tipo assim, a experiência que eu tive essa semana de compreender o blockchain com um valor muito humano mesmo, pelas coisas que eu tenho estudado, e eu consigo entender que isso é evolução. Nós estamos na melhor como energia normal. É muita energia, então a gente tem que canalizar. A gente vai conseguir evolucionar. E o blockchain, na minha opinião, essa semana, se é que o blockchain ele vai humanizar as pessoas. Só isso. Desculpa aí a emoção, mas mais ou menos isso. Muito bom, Tony. Beijo no coração, meu querido. Não, tá tranquilo, tô de boa. Muitos coraçõezinhos. Olha só, gente. É isso aí. Vamos lá. 20, 30 minutinhos aí para a gente descansar. A gente volta para a gente volta para falar da Kitotri, da E2C, da E2 Glatcoin, que vai conversar com toda essa emoção aí do Tony, ainda mais, tá? Então a gente daqui a pouco está por aí. Eu vou encerrar essa gravação desse primeiro encontro. A gente volta daqui a pouquinho. Beijo!